Turma, essa é a correção da atividade que nós nos propusemos na última aula. Vamos lá, correção. Um móvel em movimento retilíneo uniforme obedece à função S igual a 5t mais 15, em que S é o espaço percorrido pelo móvel em metros e t é o tempo gasto em percorrê-lo em segundos. Determine, letra A, construa o gráfico da função. Bom, primeira coisa, definir quem é x e quem é y na função. Nossa função, a função do primeiro grau a forma básica dela é y igual a ax mais b. Então, no lugar do y, nós temos o s. E no lugar do x, nós temos o t. Então o t é o x, vai ser o eixo t. Tá aqui, o x vai ser o eixo t. Aqui, ó. X vai ser o eixo t, certo? E o y vai ser o eixo s. Bom, agora a gente precisa de dois pontos. E esses dois pontos que a gente vai procurar, pessoal, são exatamente o lugar onde corta o eixo y e onde corta o eixo x. Como é que eu faço para achar onde corta o eixo y? Basta eu dizer que nesse lugar o valor de t é zero. O tempo zero vai ser bem em cima da reta y. Pá. Se o t for zero, aí vai ficar bem aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Se esse t aqui for zero, se ele for zero, vai ficar S igual a 5 vezes 0 é 0, mais 15. Então, se o t for 0, o S vai ser 15. Tá certo, ó. Se o t for 0, o S vai ser 15. Então, já descobrimos um ponto. Faz de conta que não está traçada a nossa linha, tá? A gente está vendo a ideia de como iria construir. Bom, marquei o ponto e corta aqui. Nós já vimos que esse número independente é o lugar onde o eixo é cortado pela reta do gráfico. E para descobrir esse aqui, que é a raiz da função, a gente faz o seguinte. Agora é o y que é zero, porque ó, nesse lugar aqui, todo ponto em cima do eixo x tem o valor do y igual a zero. Lembra que esse lugar aqui é o encontro dos zeros, tá certo? Zero do x com zero do y. Então, se eu disser que o S é zero, se eu disser que o S é zero, dá para eu descobrir o t. Por quê? Porque eu passo esse 15 para o outro lado, aí vai ficar menos 15, aí vai ficar 5t igual a menos 15. Aí passa o 5 para lá dividindo, vai ficar menos 15 dividido por 5, dá menos 3. Está aqui, ó. Menos 3. Aí eu tendo esse ponto e tendo esse outro, eu pego a reta, a minha régua, e uno os dois pontos e eu tenho o gráfico da função. Bom, mas olha, na letra B, pede exatamente a posição do móvel no instante t igual a 0. A gente pode olhar o gráfico, no instante t igual a 0, vai ser 15. Está aqui a resposta 15. Mas se a gente não tivesse o gráfico, a gente podia calcular. Era só colocar onde tem t, botar 0 e calcular o valor do S. Ó. 5 vezes 0 é 0. 0 mais 15 é 15. Então, S igual a 15. Era muito fácil. Olha aqui. É possível verificar isso no gráfico, pois esse ponto é o ponto em que a reta corta o eixo vertical, que é o eixo Y, tá certo? A letra C. A posição do móvel no instante t igual a 5. Agora, nessa hora, eu vou colocar na minha regra aqui, onde tem t, eu vou botar 5. Aí ficou assim, S é igual a 5 vezes t, mas o t vale 5, mais 15. 5 vezes 5 é 25, daqui 25, mais 15
dá 40. Ah, então, na hora que o t for 5, o espaço vai ser 40. Certo? Bom, letra D. A posição do móvel no instante t igual a 10. A mesma ideia, só que no lugar do 5, aqui, nessa regra aqui, onde tem t, eu vou botar 10. Aí ficou S é igual a 5 vezes 10, dá 50, mais 15. 50 mais 15, 65. Ponto. Essa é a nossa resposta. Então, posso dizer que quando o tempo tiver passado 10 segundos, o móvel vai estar na posição 65 metros. E, finalmente, o instante em que o móvel se encontra a 35 metros da origem. Ou seja, quando a posição for 35, agora é o S que é 35. Olha, agora é o S que é 35, porque está falando de posição. Então, quando o S for 35, quem é o T? Aí eu vou substituir. No lugar do S, eu boto 35. Aí ficou 35 igual a 5T mais 15. Passa esse 15 para o outro lado, ele vem diminuir. Ó. Aí fica 35 menos 15 dá 20. Depois passa esse 5 para o outro lado, ele está multiplicando. E no outro lado ele divide. Aí vai dividir aqui, ó. 20 dividido por 5 dá 4. Ah, então o T é igual a 20 dividido por 5, o T é igual a 4. Bom, essa é a correção, pessoal, do exercício, tá? Veja quem acertou e manda. Quem já mandou, mandou. Quem não mandou, não precisa mandar mais porque já está corrigido. Eu vou postar, estou postando agora.